No vídeo de hoje, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como que eu uso ou usei o Gemini, a inteligência artificial da Google, para me ajudar no meu estágio de licenciatura em computação. Então, vamos lá? Então, aqui na tela do meu computador, estou compartilhando aqui com vocês, esse aqui é o Gemini, a inteligência da Google, né? Todo mundo pode acessar, eu uso de forma gratuita mesmo, não uso pago. Aqui nessas bolinhas aqui tem o Gemini, tá? Ou Gemini, como você quiser chamar. Aqui eu tenho várias conversas com o Gemini, mas eu quero mostrar essa daqui que foi a que eu usei para planejar a aula, tá? Então, minha faculdade é uma licenciatura, né? Licenciatura em computação, então eu dou aula de computação. Estou na fase do estágio, na fase da regência. Então, eu tenho que fazer planejamento de aula e dar a aula. Mas acaba que, às vezes, a gente passa mais tempo planejando do que dando a aula em si. Então, o que acontece? Para ajudar no planejamento de aula, a gente pode estar usando inteligências artificiais que vão estar ali auxiliando, né? Por quê? Na minha faculdade, a gente vê muito sobre, por exemplo, metodologias ativas, computação desplugada. Então, eu preciso explorar esses meios. Não necessariamente eu vou ensinar com os alunos no computador. Enfim, tenho que usar recursos tecnológicos também. Então, tem que ter um pouquinho de cada coisa, né? E para ajudar nesse processo, até mesmo ajudar na pesquisa, então eu utilizo a inteligência artificial que me ajuda, né, me auxilia a não perder tanto tempo pesquisando diferentes atividades para as turmas. Então, a gente tem como base sempre a BNCC, o anexo da BNCC, que lá é um documento que tem as diretrizes, né? O que eu tenho que seguir para dar a aula, né? Eu não tiro temas da minha cabeça. Não, eu tenho um documento que eu sigo de acordo com a lei, aquilo que naquela idade, aquela turma precisa aprender, precisa ver, né? Então aqui eu tenho esse prompt que eu fiz para os alunos, para planejar uma aula para os alunos do nono ano. Então o prompt foi: imagine que você é um professor de computação e está preparando uma aula para alunos do nono ano, entre 13 a 15 anos de idade. Essa parte é muito importante. Sempre quando a gente vai fazer um prompt, vai dar um comando para a inteligência artificial, a gente precisa contextualizar ela, dar um máximo de informações para que a informação que ela vai retornar para a gente seja a melhor possível. Então, colocar ali a turma, a idade, ajuda bastante ela a fazer uma resposta mais específica para a nossa situação. Aí eu pergunto, como você trabalharia nos alunos a seguinte habilidade? Analisar problemas sociais de sua cidade e estado a partir de ambientes digitais propondo soluções. Essa parte aqui, olha, analisar problemas sociais de sua cidade e propor soluções. Essa parte aqui é uma habilidade que está lá no documento anexo da BNCC. Formulou toda a aula. Olá, turma, bom dia, como professor de computação de vocês. Hoje vamos começar um projeto um pouco diferente. Em vez de apenas aprendermos sobre programas ou linguagens de programação, vamos usar a tecnologia que já está em nossas mãos, nossos celulares, para nos tornarmos detetives e inventores na nossa própria cidade. A habilidade que vamos desenvolver é a que eu propus, né? Analisar problemas sociais, sociedade e estado a partir de ambientes digitais. Então, aqui ele me propôs aqui um plano de aula, mas para tipo um projeto para fazer em 3 a 4 aulas, né? Então, na primeira aula, ele colocou para fazer uma investigação. Primeiro, ele colocou eu com alguns problemas, né, que são comuns nas cidades. Depois, investigar esses problemas e onde investigá-los.
Google Maps, redes sociais, isso aqui seria para eu fazer junto com os alunos, né? Aí, depois, né, para ficar mais específico esse plano de aula, eu pesquisei os problemas da cidade e trouxe para os alunos já os problemas prontos, né? Para a gente não ficar, para eu ter o máximo possível de controle durante a aula, porque uma coisa que eu como estagiária eu tenho muita dificuldade ainda é com relação ao tempo de aula. Tipo, quantas coisas eu tenho que planejar, quantas coisas dá tempo de fazer naquele determinado tempo de aula. Que eu não posso levar coisa demais, porque senão não vai dar tempo de fazer tudo, mas se eu levar muito pouca coisa, vai sobrar tempo e eles vão ficar sem fazer nada, entendeu? Então não pode ser nem 8 nem 80, precisa ser fazer uma aula que seja, né, que dê para ali para aproveitar bem o tempo da aula. Então eu já levei os problemas prontos, né? Depois eu mostro lá embaixo que eu mandei os problemas. Olha, os problemas da cidade são esses. E aí ele refez toda essa dinâmica aqui, já adaptada para os problemas que eu mandei da cidade, né? E assim a gente foi seguindo, né, o planejamento. Aí aqui, olha, investigação, isso aqui tudo eu adaptei, né? Eu consegui fazer tanto essa pesquisa quanto essa investigação aqui, tudo na mesma aula. E consegui também criar essa pesquisa simples aqui usando o Google Forms na mesma aula. O que eu gostei de usar o Gemini? Porque eu não teria tido essa ideia sozinha, entende? Eu teria que ter pesquisado muito, teria demorado muito tempo sozinha para planejar tudo isso. Então, aqui ele me deu todo o passo a passo que eu tinha que fazer. E aí eu só transcrevi, adaptei para a realidade da escola, para minha realidade. Vi o que dava para fazer, o que não dava. Pesquisei. Fiz o passo a passo em casa para ver se ia dar certo, né? E para poder replicar lá na escola. Aí aqui, olha, ele propõe, né, que se a tecnologia pudesse ajudar a resolver ou diminuir esse problema, e ele dá algumas sugestões, né? Então, soluções de comunicação, de conscientização, de organização. Ele dá as ferramentas, olha só, por exemplo, Google My Maps, Google Forms. Ele propõe ferramentas que eu posso estar utilizando com os alunos, né? E ele basicamente dá o passo a passo do que fazer com eles também, olha. Ele propôs aqui para fazer o Canva, o que vai colocar nas postagens, o que é para fazer aqui, ó, Google Sites, como montar, ele dá todo o passo a passo também. E aqui, ó, na última aula ele propôs um pitch de soluções, né? Problema, prova, solução, apelo, encerramento. Aí aqui, olha, eu mandei para ele os principais problemas da cidade. E aí, com os principais problemas, aí eu consegui focar, né, nos problemas que eu achei que eram mais tangentes à realidade dos alunos. Aqui ele propôs solução. Aí aqui eu propus para ele, dentro daqueles problemas que eu tinha mandado antes, eu refinei ainda mais o que eu ia tratar. E aí ele refinou mais ainda aqui, olha, investigação e análise, ele já fez mais adaptado ainda. Quanto mais detalhes, quanto mais adaptado for para a sua realidade, melhor, entendeu? Não dá para pegar só o primeiro comando e utilizar do jeito que está ali, vai ficar muito cru. A gente precisa sempre ter um olhar crítico com aquilo que é proposto, né? E olhar, ver mesmo se aquilo vai dar certo, né? Se é possível de fazer acontecer. Aí aqui, olha, eu fui cada vez melhorando, né? O planejamento da aula, né? E ele já me propôs aqui, olha, por exemplo, aqui, ó, fazer um card digital de denúncia, né?
Aí ele já colocou títulos, ícones que precisa ter no card, informação-chave, ação extra. Então aqui, olha, tudo isso aqui eu consegui, ele já conseguiu me passar sem eu precisar passar muito tempo pesquisando o que eu colocaria no card, quanto tempo que eu passaria planejando tudo isso, né? Ele já me deu tudo pronto. Então me deu solução 2, tudo isso aqui para ser trabalhado com os alunos, né? Aqui, olha, eu tive a ideia de pegar todas essas coisas que ele me mandou aqui, ó, documentário, fazer uma postagem, tudo isso aqui eu tive a ideia, né, de pegar e colocar dentro de um site, aí eu mandei para ele. Aí ele, nossa, essa ideia é boa, dá para fazer isso. Aí ele já colocou aqui a estrutura para mim de como seria esse site que eu vou fazer com os alunos. Então já me deu toda a estrutura para só fazer acontecer com eles, entende? Aí aqui, ó, vamos criar um formulário no Google Forms, aí ele já me deu todas as perguntas, olha só. As perguntas, tudo que a gente poderia formular, né, para fazer a nossa própria pesquisa, ele também me deu. Aí quando chegou na hora da aula, isso aqui tudo eu transcrevi para um documento, né? E aí eu só fui colocando lá no Google Forms, falando para ele, olha, é assim que faz um formulário, você coloca essa pergunta, aí precisa ter essas alternativas. E fui mostrando, né, que tudo isso é com o passo a passo mesmo, né? Em sala de aula, usando o computador e o projetor. E olha, fui me gerando, fui dando cada vez mais detalhes, né? Aqui, por exemplo, eu falei para ele, olha, um aluno listou mais um problema que eu não tinha pensado, né? Que não tinha sido colocado aqui, que era o das queimadas. E aí ele me propôs mais uma possível solução para isso, né?